Oi, melhorou, né? Olha, hoje a reflexão é sobre a vida, né? Vamos pensar juntos, né? Eu não vim exatamente dar uma palestra, eu vim refletir sobre a vida com vocês. Jesus nos dizia que a verdade liberta, e é verdade, né? E é uma dica tão importante, porque tem coisas que a gente precisa entender para a vida melhorar. A vida não vai melhorar quando a gente ganhar na Mega Sena, né? A probabilidade matemática de ganhar na Mega Sena é muito pequena, não vou nem falar para não desanimar. Mas ganhar, a gente joga mesmo assim, né? Mas a probabilidade de ganhar é muito pequena. Mas a felicidade não está nessas conquistas materiais. A paz, a felicidade, tudo aquilo que a gente procura, às vezes a gente procura fora o que já tem dentro. A gente acha que o que nós temos no nosso interior é muito pouco. Na verdade, não é. Porque se você pegar um carocinho assim de laranja e você abre ele só tem uma massinha. Será que aquela massinha não é nada? E se você plantar aquele carocinho? E se aquele carocinho germinar? Daqui a alguns meses, quiçá alguns anos, vai começar a dar laranja. E se você pega essas novas laranjas e começa a tirar os carocinhos e começa a plantar novamente, daqui a alguns anos você vai ter um pomar inteiro. É muito fácil abrir uma laranja e descobrir quantos caroços tem dentro da laranja. Mas é impossível saber quantas laranjas tem dentro de um caroço, né? E nós também somos assim, né? Dentro de nós tem toda a sabedoria divina. Então aquela felicidade, aquela paz que a gente busca lá fora, talvez ela já esteja dentro de nós. O que falta? Talvez parar um pouco para pensar mais na vida, desacelerar um pouquinho, entender por que a gente passa determinadas coisas. Porque o divino, o nosso divino Pai, ele é amoroso e bom. Ele quer a felicidade de todos nós. Mas nós, às vezes, não temos a capacidade total de entender isso. Sabe aquela criança que vai para a escola um pouco chateada porque tem que fazer uma prova e acorda cedo e vai para a escola? Ela precisa fazer aquela prova, porque aquela prova vai trabalhar o conhecimento, vai dar para ela o entendimento, para ela avançar na vida. Os desafios da vida também são assim. Nós temos que entender que tudo aqui é passageiro. Os desafios, os problemas, tudo vai passar. Então a gente precisa levar a vida com mais leveza, com mais tranquilidade. Precisamos nos aproximar mais da espiritualidade. E olha, nós aqui somos privilegiados. Por que nós somos privilegiados? Porque nós estamos numa casa espírita. E vou falar uma coisa para vocês, muito tranquilamente. A gente está ao vivo, Vânia? Não? Está gravando? Ao vivo não. Olha, então não sei se você, em que momento você está vendo essa mensagem. Estamos aqui no grupo, aqui juntos, né? Mas, independente de qualquer coisa, o melhor lugar para a gente estar é na casa espírita. Qual o lugar que a gente mais gosta? Nossa casa, né? Você viaja, mas o bom mesmo da viagem é a volta. Quando você volta e você encontra, né, sua cama, seu cobertor, seu travesseiro, seu cheirinho, é bom demais. Mas, energeticamente falando, o melhor lugar para a gente estar é a casa espírita. E olha que a gente enxerga muito pouco. Imagine se nós enxergássemos o que se passa aqui dentro, né? Os trabalhadores, os irmãos, os benfeitores, que trabalham exaustivamente na nossa ótica, porque os espíritos não cansam, né? O cansaço está no corpo físico. Apesar de que o energético também precisa se renovar, né? O refazimento. Mas o cansaço é diferente do que a gente conhece aqui. Mas os nossos irmãos espirituais trabalham o tempo inteiro para nos ajudar. Porque estar encarnado é um desafio. A encarnação é um desafio. Conseguir controlar o medo, a raiva, a insegurança, a ansiedade,
Veja uma coisa, no capítulo 42 do Nosso Lar, André Luiz nos diz que com o avançar da Segunda Guerra Mundial, lá pela década de 1939, década de 40, as pessoas ficaram com muito medo. Principalmente os espíritos que já estavam no nosso lar. E esse medo desestabilizava a colônia. Então o governador montou núcleos de estudos contra o medo. Aí você para e pensa, se o medo afeta o plano espiritual, imagina o plano físico. Quantas pessoas adoecem por conta do medo? Insegurança. Agora deixa eu falar uma coisa para vocês. Vai doer um pouquinho, tá? Podemos? Respira assim, ó. Isso. Puxa pelo nariz, segura e solta pela boca para acalmar. Deixa eu te falar uma coisa. Na pandemia, muitas pessoas adoeceram, não pelo Covid, mas pelo medo. Agora, eu sei que não é fácil para ninguém, e naturalmente, claro que não é uma crítica, é uma reflexão para todos nós, mas onde está a nossa fé? Se nós temos medo, o medo é um sentimento natural, como todos os outros. Mas se nós damos vazão ao medo, onde está a nossa fé no divino? E aquilo que a gente reza no Pai Nosso, que seja feita a tua vontade. Eu acho que a gente tem que rever a nossa fala. Vocês não acham? Talvez viver os nossos desafios com mais resignação, com mais amorosidade, com mais fé. Aí você fala para mim assim, mas o que seria então assim? Deixa eu entender mais. O que seria viver os nossos desafios com mais resignação? Meus avós maternos, eles tiveram uma vida muito regrada, né? Mais à frente, né, eles conseguiram ter uma vida mais tranquila, porque os filhos, né, conseguiram prosperar alguns e conseguiam ajudar. Mas os meus avós paternos, né, maternos, tiveram uma vida muito regrada. Mas eu nunca vi meu avô, que era extremamente católico, reclamar de nada. A minha avó até reclamava de algumas coisas, mas o meu avô não reclamava de nada. E a minha avó reclamava muito pouco, embora reclamasse na frente do meu avô, que meu avô não reclamava. Hoje eu entendo que aquilo era fé, resignação. Aí você fala para mim assim, então quer dizer que eu devo enxergar um problema e sentar no problema e acabou? Não. Não é assim. O nosso grande triunfo é justamente prosperar, resolver o problema. Por exemplo, estou com uma doença. Então, se a doença foi Deus que me deu, eu vou ter que ficar com essa doença e está tudo certo. Não, não é por aí. Se eu tenho um problema, se eu tiver uma doença, por exemplo, eu vou aceitar a minha doença, mas eu não vou me conformar com ela. Eu vou buscar a cura. Por quê? É aí que está o nosso mérito. Se eu hoje não estou feliz com alguma coisa que está acontecendo na minha vida, talvez eu não esteja morando num lugar muito bom, talvez eu não esteja com um rendimento financeiro que me dê uma qualidade de vida que eu espero ter, talvez eu não esteja num relacionamento que não esteja muito bom. Eu aceito a minha realidade, de que modo? Eu vou entender, analisar e aceitar a minha realidade, porque fugir da realidade não é a melhor coisa. A pessoa tem um problema financeiro e faz de conta que não tem e gasta como se tivesse tudo bem. Isso é fugir da realidade. A pessoa está com a doença e não aceita a doença e finge não estar com a doença. Isso é fugir da realidade. Se você está resfriado, se abriga, procura se melhorar, procura tomar vitamina C, procure cuidar do seu resfriado. Aceitar a sua doença não significa se conformar com ela. Assim também é a vida, porque o Divino Pai quer que cada um melhore. O Divino Pai não fica feliz com a dor, com a tristeza, com os desafios que cada um passa. Pelo contrário,
ele se compadece, mas ele quer que cada um vença pelos próprios méritos. É aí que está. Por isso que nós temos que pedir forças ao divino, pedir capacidade, pedir entendimento, pedir amorosidade, colocar força e energia para superar os nossos desafios. Se eu tiver com a doença, eu vou pedir ao divino que me guie. Por quê? As doenças, como André Luiz nos diz, e por sinal falamos sobre isso num dos nossos encontros aqui nessa casa, as doenças são como despertadores. Nós precisamos entender o que aquela doença quer nos dizer. Se nós estamos vivendo algum desafio, seja ele qual for, o que eu tenho que melhorar aqui? De repente eu não estou vivendo bem com a minha esposa, ou com meu marido, ou com meu filho, ou com minha sogra. Então eu tenho que aceitar a minha realidade? Não, primeiro você tem que identificar, radiografar a sua realidade. Eu não estou me dando bem com essa pessoa da minha família. E o que vai acontecer? Eu preciso fazer a minha parte. Porque a gente sempre acha, e essa parte dói um pouquinho, tá? Podemos? A gente sempre acha que o problema está no outro. A gente sempre gosta de delegar os problemas. Não, olha, mas eu sou um cara muito legal. O problema é minha sogra. Ela que é difícil, rapaz. Ninguém diz assim, eu sou difícil. Eu sei que eu sou difícil. Ela é jogo duro, mas eu acho que o problema está comigo. Ninguém fala isso. E outra coisa que é um agravante. Nós temos uma tendência a tomar partido. De que maneira? Imagina só que alguém chega para você, a pessoa é muito seu amigo, né? Seu amigo, sua amiga querida, e ela chega para você e conta uma história. Não, porque eu me desentendi lá com fulano e tal. Olha, isso não é uma regra, naturalmente não é uma regra. Mas na maioria das vezes nós damos razão a quem nos conta a história. Porque todo ponto de vista é visto de um ponto. Além da pessoa contar, defendendo a si mesmo, nós defendemos aquele que amamos. Então, quando você ouve a história do seu amigo, da sua amiga, do seu filho, do seu marido, da sua esposa, você tem uma tendência a dar razão a ela. Sim ou não? Quem é a pessoa mais legal do mundo? Eu. Qual é o time que tem que ganhar? O meu. Agora, a pergunta de 1 milhão. Qual é a melhor religião do mundo? A minha. A minha, claro, que pergunta tola, né? Então, o mundo gira em torno de quem? De mim. Quem é o centro do universo? Eu. Entendeu? Então, a gente tem que ter muito cuidado com essas questões. A gente precisa ter muito cuidado com essa linha de raciocínio, porque, como disse, todo ponto de vista é visto de um ponto. Casais que se separam não por falta de amor, mas por falta de entendimento. Isso acontece aos montes, todos os dias. O casal se ama, tem muitos pontos juntos, mas acaba se separando por quê? Porque não se encaixa mais. Precisa de um ajuste. Quando eu era criança, eu ganhei uma bicicleta e eu andava naquela bicicleta e destruía a bicicleta. E chegou um momento que a corrente não encaixava mais na catraca e na coroa. Para quem não lembra, a coroa é aquela parte maior que gira e a catraca é a parte de trás. E aí precisava fazer ajustes. As relações também são assim. Precisamos de ajuste. Mas para ter ajuste tem que ter muita maturidade. Tem que ter muita humildade. Porque quando a briga é com o outro, é mais fácil. Você brigou, a pessoa foi trabalhar, você foi trabalhar, naquele momento ali, aquelas próximas 6, 8, 10 horas, você não vai estar com aquela pessoa ali. Agora tem as redes sociais e facilita a comunicação. Então, às vezes, a briga continua pelo WhatsApp, né? Ou seja, não tem mais refrigério. Antigamente, a pessoa saía e acabou, né? Ligação era cara, mais para trás, né? Estou falando aqui assim, a ligação era cara 20 anos atrás. Há 30 anos atrás, nem isso tinha praticamente. Quase ninguém há 30 anos atrás tinha um telefone, né? Estou falando gente da minha idade, gente jovem igual você, não lembra essa história, né? Então, o que acontece? Então, a briga continua.
Mas por que a gente sempre acha que o mundo, veja bem, isso dói muito, é a grande verdade. A gente acha que o mundo gira cá para nós, tá? Estamos só nós aqui, né? O mundo gira em torno da gente. Quando alguém nos machuca, pisa na bola com a gente fala, mas logo comigo, que sou tão legal, né? Eu acho que a gente tem que rever algumas coisas. Eu acho que a gente tem que ficar mais flexível para a vida. Acho que a gente tem que parar de criticar o outro, pegar mais leve. Acho que a gente tem que mais que olhar para o céu. Vou fazer uma pergunta agora. Eu gostaria que todo mundo respondesse. Mas tem que falar a verdade. Sabe que mentir na casa espírita, a cada mentira é mais 6 meses no umbral. Então, vamos lá. Quem aqui hoje parou pelo menos 1 minuto para olhar para o céu? Para ver o dia? 1, 2, 3, 4, 5. Oi? Você entendeu? Veja uma coisa. Tá lindo, né? Agora veja uma coisa. Eu não me assustaria se ninguém parasse, porque às vezes acontece isso. Acontece isso. Às vezes eu adoro olhar para o céu, adoro olhar para o sol, para a lua, para as estrelas, para as nuvens. Mas às vezes eu acordo em cima do laço e saio correndo e tal, e daqui a pouco eu falo, meu Deus, eu não olhei para o céu. Abre a janela e dou uma olhadinha lá. Tento contemplar a beleza, porque nós precisamos nos conectarmos ao divino. Porque a gente busca a felicidade no externo, mas a felicidade está dentro de nós. E aí você fala assim, mas Hugo, eu estou com tantos problemas, eu estou com um problema de saúde, eu estou com um problema financeiro, eu estou com um problema na minha família. Às vezes nós temos vários problemas. Como é que eu vou ser feliz desse jeito? Deixa eu te falar uma coisa importante. Nós só vamos ser felizes de verdade se nós aprendermos que a felicidade precisa ser incondicional. E para isso, nós precisamos, sobretudo, decidir ser feliz. Mas como assim decidir? Eu preciso encontrar a felicidade nos momentos, como agora, por exemplo. Não sei para vocês, mas aqui é um momento feliz. Quando você chegar em casa, você vai encontrar alguém. Assim espero. Talvez esse momento seja um momento feliz para você. Mesmo que você não esteja vivendo o melhor momento com essa pessoa. Às vezes você está um pouco irritado com teu filho, com a tua filha, com teu marido, com a tua esposa, com teu pai, com a tua mãe. Mas tenta ver a vida com mais leveza. Buscar a felicidade no momento que você senta para ler alguma coisa, para ver alguma coisa edificante na televisão. Buscar a felicidade no cheiro do café da manhã. Sabe quando você bota o café para passar e vem aquele cheirinho de café? Às vezes o café, o cheiro, é melhor do que o próprio café. E aí você fala para mim assim, mas Hugo, eu ando um pouco infeliz. Minha rotina tem sido muito puxada. Aí eu falo assim, você está muito infeliz ou você está exausto? Será que se por algum motivo aquela pessoa que está reclamando da rotina dela, se ela, digamos assim, fosse tirada por algum motivo, por 6 meses da rotina dela, e depois ela voltasse, será que ela ficaria tão infeliz? Ou será que nesse período que ela ficaria fora, ela teria muita saudade e queria voltar? Então o problema não está na rotina, está no cansaço. E às vezes nós precisamos refletir sobre a vida para poder acalmar um pouco mais. Essa rotina que a gente reclama hoje, talvez daqui a alguns anos a gente sinta saudade. Precisamos parar para agradecer mais, para reconhecer mais. O momento que a gente vive, aquele momento onde tudo acontece, é tão especial que nós chamamos de quê? De presente.
Quando você dá alguma coisa para alguém que você ama, você dá o quê? Um presente. E o que o divino nos dá a todo instante, todo segundo? Um presente. E a gente não percebe isso? Eu acho que as coisas não estão muito corretas, não. Acho que a gente precisa mudar alguma coisa. Talvez a nossa percepção. Por que nós chamamos de presente o momento atual? E nós chamamos de presente aquilo que nós damos para alguém que nós amamos. Ou aquilo que nós gostamos de ganhar. Todo mundo gosta de ganhar um presente, sim ou não? Sim. Você já conheceu alguém que fala assim, não, eu detesto ganhar presente, chegaram com o iPhone 16 para mim, que coisa chata. Eu prefiro o 17. O 17, né? Não, mas aí não quero, 17 também não quero. Não gosto de iPhone, não pode, um Galaxy também não, entendeu? Uma roupa bonita, um perfume maravilhoso, essas coisas de presente, quem gosta de presente? Todo mundo gosta de presente. E o divino nos dá um presente a todo momento. Mas será que nós sabemos de fato que é um presente? Eu acho que não. O momento atual, ele é precioso. Nesse momento, nós estamos tendo um presente aqui de ampliar nossa mentalidade juntos, porque juntos nós formamos uma psicosfera. Quando você sair daqui, você pode ligar para alguém que você ama, a sua mãe, se ela estiver viva ainda, espero que esteja, seu pai, seu irmão. Você pode ligar para um amigo querido. Você pode fazer uma visita a uma pessoa que você há muito tempo não tem visitado. Quem sabe a nossa avózinha, porque a avózinha fica lá a vida inteira, a gente nunca vai visitar. Quando ela retorna para a pátria espiritual, a gente, meu Deus, minha avózinha, eu não visitei, foi tudo tão rápido, a vida inteira. Porque nós temos uma tendência a só valorizar aquilo que a gente perde. O filho está ali do lado o tempo inteiro, a gente briga o tempo todo. Claro que a gente tem que educar. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Tem que educar. Mas brigar o tempo inteiro. A gente fica brigando. Aí daqui a pouco o filho arranja um trabalho, casa, vai estudar em outro estado. Fica lá vazio o espaço. Meu Deus. Agora não tem mais nem com quem brigar. Será que a gente precisa mesmo perder para valorizar? Eu acho que não. Então eu acho que o que nós temos, os elementos que nós temos, já são suficientes para a nossa felicidade. O suficiente não quer dizer que a gente não tenha que buscar. Não, temos que buscar melhorar a nossa saúde, nossa alimentação, nossos recursos financeiros, melhorar a nossa moradia, melhorar a nossa vida, melhorar a nossa percepção, nossa visão do mundo, melhorar tudo. Evoluir, prosperar, expandir. Eis a lei do progresso, do trabalho, da evolução. Tudo no universo se move, tudo se expande e tudo sempre caminha para o melhor. Porém, quem não entende que a felicidade está no momento presente e nos pequenos detalhes, não entendeu a mensagem. Quem tem mais de 35 anos aqui, acho que só eu, né? Só eu, né? Para não comprometer ninguém, né? Para não comprometer ninguém. Então, o que acontece? Quem tem mais de 35 anos aqui, lembra daquela propaganda de margarina. Lembra? Todo mundo bonito, todo mundo arrumado, todo mundo bem fisicamente, sorridente. Aquela família acorda, aquele amanhecer maravilhoso, aquela mesa posta, né? Nossa, era Cleibon, sei lá. Cleibon. Enfim, sabe aquela família de propaganda de margarina? Essa vai doer um pouquinho, tá? Todo mundo tá preparado? Quem não tiver, coloca a mãozinha assim, tá? Eu vou falar, tá? Vai doer um pouquinho. Sabe aquela família de propaganda de margarina? Todo mundo bem, sorridente, acorda feliz, dorme feliz e tal. Então, aquela família não existe. A família de verdade é aquela que os irmãos de vez em quando se arranham. O marido, apesar de ter 30 anos de casado, ainda deixa a toalha molhada na cama.
Alguém sai, deixa a porta do banheiro aberta e a tampa do vaso. Então, essa é a família de verdade. E a mulher, calma que não é só o marido não, tá? E a mulher que parece uma centopeia. Tem 2 pés e 200 pares de sapato. Sem contar que o pobre infeliz do marido só tem um sabonete e às vezes um shampoo anti-caspas ou queda. No cantinho, o restante tudo é dela. Enfim, essa é a família de verdade. Essa é a família de verdade. Que briga, né? Mas que precisa fazer as pazes. E aí vem o querido Padre Zezinho, que diz assim, que nenhuma família comece qualquer de repente, que nenhuma família termine por falta de amor, que o casal seja um para o outro de corpo e de mente, e que nada no mundo separe um casal sonhador. Essa é a família. E tem outro trecho da mesma música que ele fala assim, que nenhum vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão. Porque para estar junto, veja bem, vou falar, hein? Vou falar. Me deram o microfone, agora só entrego quando eu acabar. Então o que acontece? Para estar junto tem que querer. Tem que querer. Se é difícil conviver consigo mesmo, imagine conviver com muita gente. Por que é difícil conviver consigo mesmo? Vou deixar você aqui uma semana sozinho. Não, meu Deus me livre ficar sozinho comigo mesmo? Não quero. Eu preciso me distrair. Eu preciso me distrair. Eu não consigo conviver comigo mesmo. Eu acho que nós temos muita coisa que aprender ainda, refletir juntos. Então a verdadeira família não é igual àquela família de propaganda de margarina. Obrigado. Obrigado. A verdadeira família não é aquela propaganda de margarina. Todo mundo sorridente, que coisa maravilhosa, todo mundo... Ah, desculpa, pisei no seu pé. Imagina, isso acontece. Ai, os irmãos, né? Ai, imagina, não, fica tranquila. Eu te amo mesmo assim. Eu usei teu perfume, pode ficar para você, eu compro outro. Entendeu? Entendeu? Mãe, isso acontece? Não. Na vida real isso não acontece. E tá tudo bem, né? E tá tudo bem. Você chega de manhã, a criança com 12 anos, 13 anos, filho, acorda, tá na hora da escola, às 6 horas da manhã, né? Aí você abre a porta, já tomei banho, mãe. Tô só escovando o dente. Isso não acontece, né? Isso não acontece. Então o que acontece? A vida é essa. Essas idas e vindas, né? Mas tudo passa. Tudo passa. Tudo passa. Mesmo aquela briga, né? Aquela briga de acorda, não acorda, vai, não vai, toma café, correndo, tem que ir para a escola. Tudo isso vai passar, de uma forma ou de outra. Então, será que nós temos que passar, nós temos que tomar uma distância para perceber que tudo isso foi importante para a vida? Que tudo isso fez parte do momento da nossa vida e que agora já não faz mais? E que hoje nós temos saudade? Quando eu comecei minha primeira graduação, há quase 30 anos atrás, há 25 anos atrás, na verdade, né? Quando eu comecei minha primeira graduação, alguém me disse assim, você vai sentir saudade. Eu senti raiva da pessoa. Eu falei, eu não acredito que eu vou sentir saudade, mas uma coisa que eu estou sentindo é raiva. Porque como pode, né, alguém dizer que a gente vai sentir saudade, estudo, correria e tal, né, porque eu já trabalhava, então era uma correria tão grande. O que aconteceu? Senti saudade. Porque ele fazia parte de um momento da minha vida. E tá tudo bem. Então,
Será mesmo que nós temos que perder para valorizar? Aí eu faço uma pergunta. O que você tem hoje na tua vida que você não está valorizando? A avózinha? Às vezes a avó está ali, perto da nossa casa, e a gente não vai lá levar um bolinho para tomar um café com ela. Às vezes a mãe, às vezes o pai, às vezes a presença dos filhos, o marido, a esposa, o trabalho. Tudo é bom. Às vezes o mal é o bem não compreendido. Claro que nós não estamos falando da maldade, porque a maldade é alguém que vai lá e faz alguma coisa, por exemplo, eu vou rasgar a folha desses livros aqui. Não, por quê, gente? Isso é maldade, aí não. Mas aquilo que a vida vem nos apresentar como desafios, talvez seja a oportunidade de crescimento. Então nós temos que ter mais paciência uns com os outros, nós temos que confiar mais na vida, nós temos que confiar mais no divino, nós temos que sorrir mais. E aí tem uma coisa que eu sempre falo para meus pacientes, eu falo, olha, vamos praticar o que eu chamo de risoterapia. O que seria o risoterapia? Sorrir mais. Porque às vezes o paciente, ele está tão, digamos assim, ferido pelas dores da vida, que ele quase não sorri mais. Ombros arqueados para frente, postura de quem está subindo uma ladeira já exausto, semblante de quem anda muito triste, cansado. Perdemos o entusiasmo para a vida. E olha, perder o entusiasmo para a vida é ladeira abaixo. Porque a criança, ela tem leveza. A criança, se você pegar, não imagina que nós vamos fazer uma pesquisa. Todos nós estamos fazendo a mesma pesquisa. Aí nós pegamos 2 crianças. Ficamos aqui disfarçadamente, cada um caladinho, só observando. Bota as crianças aqui sentadinhas. 5 e 5 anos. Pode ser um pouco mais novo, um pouco mais velho, não faz diferença. Mas só para a gente ter uma referência. Colocamos elas aqui e ficamos caladinhos observando. Né? Daqui a pouco elas estão paradinhas. Primeiro minuto elas concentram, depois começa a balançar, para um lado, para o outro, para um lado, para o outro, para um lado, para o outro, daqui a pouco vai, aí daqui a pouco vai para ali, aí daqui a pouco mexe ali, aí daqui a pouco olha o ventilador, tira da tomada, liga, desliga, aí daqui a pouco olha a folhinha, quer tocar o piano, o órgão, e daqui a pouco começa a se mover e tal, daqui a pouco vão correndo para lá e para cá, ou seja, elas vão arranjar alguma coisa para se divertir. E talvez, no final do dia, se você perguntar para ela, como foi? Foi maravilhoso, foi ótimo, me diverti a peça. Divertiu com o quê? Com a sala, não tinha nada, só tinha cadeira, livros e alguns móveis. Mas ela se diverte. Mas nós não. Nós não nos divertimos. Nós achamos que a vida tem que ser como nós gostaríamos. Aí eu começo a lembrar do que nós falamos lá no início do nosso encontro. Tudo gira em torno de quem? De mim. Eu. Então, se a vida não acontece como eu gostaria que acontecesse, a vida não está boa. Quero que meu filho faça, sei lá, engenharia. Aí meu filho escolheu fazer direito. Estou chateado. Magoei. Ué, gente, deixa seu filho ser quem ele quer ser. E se ele não quiser fazer nada? Nosso papel é orientar, direcionar, mas cada um tem o seu caminho. Olha só, o melhor caminho é esse, mas você vai ter que seguir seu caminho. Porque nós também fomos assim. Nós também seguimos o nosso caminho. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Nós temos uma tendência a querer achar que a vida só tá boa quando tá de acordo com o que a gente acha que está boa. Não faz sentido. Cadê a nossa fé? Se nós temos fé, inevitavelmente nós temos esperança. A esperança é filha da fé. E a motivação é filha da esperança. E o entusiasmo? O entusiasmo é a leveza que nós precisamos ter para a vida.
Porque a criança, ela é entusiasmada. Se você fala para a criança assim, olha só, vão dormir? Que amanhã nós vamos para a casa do tio fulano. E lá tem piscina. Pronto. Atrapalhou o sono da criança. Por quê? É mesmo? Para casa do tio fulano? Nossa, vai ter bolo lá, porque bolo muda a vida, né? Piscina, então, né? É impressionante. Vai ter bolo, vai ter piscina, e a criança já tem um entusiasmo tão grande que aquilo ali já mudou completamente o estado vibracional dela. Mas cadê essa motivação? Recentemente, eu tive numa outra casa espírita e eu fiz uma pergunta, que eu vou fazer essa mesma pergunta para vocês aqui agora. Porque muda tudo. Qual foi o presente mais legal que você ganhou na sua infância? 30 segundos. Qual foi o presente mais legal? Um cachorrinho. Cachorro? Não, mas veja uma coisa. Vamos tentar eleger aqui um presente que você ganhou. Vamos tentar eleger um presente. 30 segundos a mais. Todo mundo lembrou? Não. Entendeu? Veja uma coisa. Às vezes, um presentinho, não estou falando de presente caro, não. Às vezes você pode ganhar um cãozinho, um gatinho, né, que muda, né, totalmente a vida daquela criança. Uma bicicleta, uma bola, uma boneca, um carrinho. Aquela alegria de ganhar, todo mundo conseguiu lembrar, não? Todo mundo conseguiu? Oi? Não ganhou nada? Olha só, talvez ganhou. Talvez, né? Talvez você não deva lembrar, né? Porque minha mãe tinha 8 filhos, na época ela não tinha condições. Então, ela era mãe solteira, então, mas veja uma coisa. Talvez você não tenha hábito de ganhar muitos presentes. Eu também não tinha, não. Meus pais até tinham uma certa condição, mas não era muito hábito a gente ser presenteado, não. Mas ganhei algumas coisas, né? Mas, às vezes nós ganhamos, você não deve lembrar, mas certamente você ganhou. Às vezes de um tio, de um parente, na escola. Vale a pena lembrar. Por quê? Porque, às vezes, uma crença nossa, né, quando nós lembramos algum momento especial da infância, lembra um momento, então, para facilitar, que foi muito especial para você. Um dia que você foi lá um tobogã, ou que foi numa colônia de férias, ou que foi brincar na pracinha, entendeu? Eu lembro que eu tinha uma tia que sempre me levava para brincar na pracinha e ali era muito legal, né? Então, às vezes, coisas simples, mas o que é importante para essa reflexão é que dentro de nós tem uma criança. E nós não podemos nem devemos sufocar essa criança, porque toda vez que nós sufocamos essa criança interior, nós envelhecemos, adoecemos e perdemos o entusiasmo pela vida. Sabe a pessoa que está muito ácida? A pessoa que reclama de tudo? A pessoa que busca amargurada? A pessoa que busca algum tipo de prazeres, como bebidas, ou às vezes até drogas, ou compras, ou qualquer prazer que na verdade ali caracteriza um desequilíbrio. As compulsões caracterizam desequilíbrios, e entender esse desequilíbrio é importante para todos nós. Agora, veja uma coisa interessante. Dentro de nós, como dissemos, tem uma criança. E nós não podemos nunca deixar essa criança sufocada, porque estabelecer a conexão com essa criança interior nos mantém leve, jovem para a vida. Aí você fala para mim assim, mas Hugo, eu já estou com 30, 40, 50, 60, 70 anos. Não vai ficar um pouco estranho eu ter um comportamento infantilizado? Veja bem, vamos separar uma coisa da outra. Não é ter um comportamento infantilizado, mas ter uma leveza para a vida.
Eu conheço jovens de 80 anos e conheço velhos de 20. Então, a idade cronológica é um detalhe. Mas às vezes a pessoa já está com seus 80 anos, mas tem uma visão leve para a vida. Uma visão entusiasmada. E esse entusiasmo é o que vai nos deixar mais leve. E essa leveza é o que vai nos favorecer a felicidade. Porque a felicidade não é uma linha reta. Acorda e dorme feliz, como dissemos ainda há pouco e exemplificamos com a propaganda de margarina. Não é. A felicidade, ela existe nos pequenos momentos. Aqui, para mim, agora é um momento feliz. Mais tarde, vou encontrar meu filho. Depois, vou encontrar, seja lá quem for, vou encontrar um amigo, vou chegar em casa, vou ver alguma coisa que seja edificante, fazer uma leitura. Cada um de nós temos uma programação. E essa programação precisa ser reconhecida. E precisa ser valorizada. Porque, veja uma coisa importante, e isso que eu vou falar agora é muito importante. Nós fomos doutrinados. Fomos doutrinados para ver os erros, os problemas da vida das pessoas. Tá tudo muito legal. Você tem onde dormir, tem onde morar, você tem um companheiro, uma companheira, você tem a sua rotina, tem sua família, que é uma família de verdade, não uma família de propaganda de margarina, mas nós sempre buscamos os erros das pessoas. Ah, minha esposa é legal, mas... Ah, meu esposo é legal, mas... Meu trabalho é legal, porém... Gente, por quê? Será que a gente, no fundo, busca a perfeição? Mas como é que nós podemos buscar a perfeição se nós não somos perfeitos? Eu acho que essa conta não fecha. Eu preciso agradecer a vida e tudo que ela me traz. Agradecer pela vida, por poder andar, respirar, caminhar, com as minhas comorbidades, com os meus desafios, com meus defeitos, também com as minhas qualidades, com as minhas virtudes. Porque, olha, se você for deixar para ser feliz, quando tudo tiver... Desculpa, mas eu vou ter que falar. Então, pronto? Se você for deixar para ser feliz quando tudo tiver exatamente como você gostaria que tivesse, provavelmente você nunca vai ser feliz. Você não vai estar entendendo. Sim. Porque a felicidade é preciso... É necessário o reconhecimento e a valorização. Eu preciso ser feliz com o que eu tenho. Eu preciso ser feliz com o que a vida me deu. Reconhecer. Vou continuar querendo melhorar, vou buscar melhorar de todas as formas. Melhorar fisicamente, intelectualmente, melhorar minha casa, meu trabalho. Vou continuar querendo ajudar minha família, as pessoas que eu amo, tudo isso. Porque essa é a vida. Essa é a vida. Alguém já conheceu alguém que olhou assim e falou assim, olha só, minha vida está ótima. Financeiramente está tudo muito bem, eu consigo ganhar muito mais do que eu gasto. Saúde, tudo ótimo. As taxas estão ótimas, estou num peso legal, físico do jeito que eu queria estar. E moradia, olha, comprei o apartamento dos meus sonhos. Mobiliado, já mobiliei. E a sua esposa, seu marido? Olha, que pessoa iluminada. Não nesse mundo. Olha, eu vou te falar uma coisa. Sabe quando isso vai acontecer? Nunca. Para ninguém. E se acontecer, não passa nem por mim, vai direto para a psiquiatria. Entendeu? Porque, veja uma coisa, não existe isso. Eu nunca conheci uma mulher que falasse que não precisa perder 2 quilos. Pelo menos 2 quilos. Entendeu? Não, eu tô ótimo, olha, eu tô feliz. Não, sapatos, eu não preciso de sapatos. Entendeu? Maquiagem, tranquilamente. Então, não existe isso. Então, veja uma coisa, a felicidade que nós buscamos, ela já existe dentro da gente. E tá tudo bem. Agora, para encerrar essa questão, eu sugiro, voltemos para a nossa essência. Paremos de criar problemas. Que nós possamos agradecer mais.
praticar o que nós chamamos ainda há pouco de risoterapia, ver coisas engraçadas na televisão, ler coisas engraçadas, estar com pessoas que são leves, porque o mundo já é desafiador. Se você deixar a porta aberta, o cara vem em roupa. Se você deixar a janela do carro aberta, o cara leva o seu celular. Se não levar o carro e machucar você. Tem o governo para taxar. Tem os bandidos para roubar. Tem a violência para agredir. Tudo ao mesmo tempo. Tudo muito caro. Nosso poder de compra diminui. Tantos desafios no dia a dia. Nós não podemos criar problemas imaginários. Já basta o que existe. Então nós precisamos levar a vida com mais leveza. Rir mais. Porque, deixa eu te falar outra coisa importante. A vida não é feita para você discordar dela. E tudo parece fantasioso. Se alguém chegasse aqui agora e falasse para você que nós moramos num globo que tem 70% de água, e esse globo não escorre, e nem a água avança para a Terra, e esse globo gira numa velocidade absurda de 1.600 km por hora. E fica girando em torno de uma bola gigantesca, num calor absurdo que é o Sol. E que tem, enquanto gira no próprio eixo, gira em torno do Sol, outra bola que gira em torno dessa bola que é a Terra, que gira em torno de outra bola que é o Sol. Se contasse isso para você, você ia acreditar? Parece coisa de doido. Mas, é verdade. É verdade. Então, é como se a vida falasse a todo instante assim, deixa eu te falar uma coisa. Quem manda aqui sou eu, tá? Tá? Não, quem manda aqui sou eu. A vida está dizendo, não vai sofrer. Entendeu? Porque a vida é um trem. A vida é um trem. Ou você entra no vagão, ou você sai do vagão. Agora, ficar no trilho não vai ficar. A vida fala a todo instante assim, olha, quem manda aqui sou eu. E tá tudo bem. Porque esses são os desígnios superiores do grande Pai. Jesus respeitou tanto isso que ele disse assim, eu não vim destruir a lei. Na hora da crucificação, ele podia ter promovido ali um terremoto, um maremoto, um tremor de terra, para assustar aquele povo todo e ser livrado da crucificação. Mas ele falou, não, eu não vim destruir a lei, eu vim cumprir o que tem que ser feito. Se as coisas caminharam nessa direção, que assim seja, que seja feita a vontade do Pai. Então, as coisas são como são. E existem leis universais que são imutáveis e soberanas. E essas leis, elas são absolutas na sua essência, independente da sua aplicabilidade. Independente se você acredita nelas ou não. Lei da gravidade. Lei da perpétua transmutação. Lei da gestação universal. Lei da polaridade. Lei da dualidade. São leis universais. E essas leis, você pode ter fé como for, mas se você pular aqui, você vai se machucar ali embaixo. É assim que é. Nós temos que entender e respeitar isso. Não é porque o divino não nos ama. Pelo contrário, o nosso Pai nos ama de modo que nós não temos capacidade para entender. Mas o nosso Pai é um Pai amoroso. E Ele quer que cada um triunfe pelos próprios méritos. Por isso que Deus não vai fazer aquilo que nós temos que fazer. Que é a nossa parte. Quanto tempo eu tenho? Acabou já? Então vamos encerrar por aqui, agradecendo a atenção de vocês, agradecendo a espiritualidade amiga, agradecendo a egrégora da casa, agradecendo o convite, a oportunidade, e que Deus nos abençoe.